Oi, Yausha! Oi, Yau! Oi, Yausha! Oi, Yau! Oi, Yausha! Oi, Yau! Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, como é maravilhoso poder estar na Tua presença, reunido com os irmãos. Somos gratos a Ti, Papai. Que essa reunião hoje seja totalmente direcionada pelo Teu Espírito. Porque sabemos que se não for dessa forma, Papai, não tem como. Não tem como, Papai. Papai, os irmãos que estão em suas casas, hoje trabalhando ainda, outros que estão descansando. Pai, os irmãos que estão enfermos, nós temos ali a vida do irmão Edcleiton. Nós não temos notícia desse irmão ainda, Papai. Mas Tu sabes de todas as coisas, sabes o plano e o propósito na vida desse irmão. Mas eu peço, Papai, que Tu esteja cuidando dele, das coisas dele, Papai. Em nome de Yausha. Ô, Papai, abençoe também a vida do Teu mensageiro. Pai, dê força física, mental, para que ele possa cada dia mais entender a Tua voz, ó Pai, para instruir e conduzir cada dia mais a Tua igreja. Ô, Papai, nós sabemos que tudo está no controle das Tuas mãos. Estamos felizes hoje, Papai. Cada dia mais as pedrinhas estão sendo ajuntadas. Estamos felizes porque temos aqui conosco hoje o nosso irmão Luiz, com seu filho. Somos gratos a Ti, Papai. Sim, papai. Papai, estamos felizes pela vida do irmão Júlio, que também chegou recentemente. Estão sendo juntados, pouco a pouco, Sim, papai. aos quatro cantos da terra e se cumprindo a Tua palavra. Sim, papai. Por isso, Papai, que a Tua mensagem alcance aos quatro cantos da terra a cada irmão e a cada irmã. Em nome de Yausha, nosso Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Gratidão. Irmãos, vamos iniciar hoje dando algumas lembranças, né? Lembrando alguns pontos das escrituras. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Luiz, está reunido aqui com a gente. Chegou recentemente. Logo, logo vai estar entendendo a mensagem, né, irmão? Grande prazer, grande satisfação. Ó, que alegria. Gratidão por você e pelo seu filho. Né? E vamos iniciar abrindo aqui 1 Pedro, segunda carta a Pedro, melhor dizendo. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 1. Página 2120. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação o quê? Particular. Pois a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito de Yahweh falaram da parte de Yahweh. Entendeu? A gente inicia aqui por quê? Porque nós sabemos
que os tempos que nós estamos vivendo hoje é o tempo que se cumpre essa palavra aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram? Sim. Encontrou, irmão? 2141. Irmão Luiz encontrou. Esperar todos encontrar para a gente ler. Diz assim a palavra: revelação de Yahshua Mashiach. Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado, tá vendo? Ao seu servo Yohana, ao qual testou tudo quanto viu, sendo a palavra de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. Feliz o leitor e os ouvintes das palavras dessa profecia, se observarem o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Isso aqui é a mensagem. O anjo que foi enviado, a gente sabe muito bem que ele começou lá na antiga aliança. O anjo que foi enviado começou lá na antiga aliança, lá atrás. Vamos dar uma recapitulada em toda a história. Quando a gente vai lá no Éden, primeiro ponto, quando você pensa no Éden, você pensa em quem? Você pensa em Adão e você pensa em Eva. Primeira coisa, quando você fala de Éden, você pensa em Adão e você pensa em Eva. E a gente vê que por causa da mulher, foi por causa da mulher? Da serpente. Foi por causa da serpente, que induzindo a mulher, né, a comer uma maçã, né? Não, nada disso. Não, nada disso. Ela não comeu maçã nenhuma. Tem nada disso. A palavra não mostra nada disso. Induzindo ela a mais do que isso. Aí a mais do que após outro, né? Então, induzindo ela à sedução. Por que induzindo ela à sedução? Nós vamos pegar aqui, ó. Quer ver rapidamente? Só pegar aqui para os irmãos. Vamos abrir aqui, ó. Só um instante, irmãos. Só um instante. A gente faz as anotações aqui, só um minutinho. Quando a gente faz uma retrospectiva, né? Aqui, ó. Vamos lá em Gênesis 3. Vamos lá em Gênesis 3. Vamos dar uma volta aqui nas escrituras, tá? Gênesis 3, porque as escrituras elas têm que conversar por si só. A gente não pode falar da nossa cabeça, porque a gente viu que a inspiração dos homens vinha de quem? Do espírito de Yahweh. Vinha do espírito de Yahweh. Não vinha da mente humana. Não era de coisas humanas. E se vem da parte celestial, porque está falando que vem do espírito de Yahweh, significa que para eu ter entendimento das coisas das escrituras, da escritura, eu tenho que estar ligado às coisas celestiais. Eu não consigo revelar as escrituras, mostrando na palavra, se eu não for conduzido pelo espírito de Yahweh. E a gente vê que Estevão disse: Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, quem que está habitando dentro desses templos religiosos hoje? Satanás. Enganando, seduzindo. E é muito difícil quando a gente entra nesse ponto. Por quê? Porque agride, né, a fé de muitos cristãos, né? E a gente vê isso hoje, por quê? Porque Satanás, desde lá do jardim do Éden, ele seduziu Eva. Vamos pegar aqui Gênesis 3, versículo 13. Diz assim, todos encontraram? Sim. Gênesis 3, 13. E Yahweh disse à mulher: que fizeste?
E a mulher respondeu: a serpente me Seduziu. seduziu e eu comi do fruto da árvore, né? Porque foi falado para ela não comer do fruto daquela árvore. Mas ela foi lá e comeu. Aí, vamos lá em Apocalipse, capítulo 2. Olha, Satanás seduziu. Presta atenção. Grifa essa palavra seduziu. Grifa aí, seduziu. Marca aí, seduziu. Isso, irmãos, é para até para os irmãos que estão ouvindo o áudio, ajudar os mais novos que estão chegando nos primeiros pontos. Porque a gente às vezes quer falar de tudo que o Pai está nos revelando, né? Mas não tem como a gente mostrar toda a grandeza das Escrituras sem antes voltar nos rudimentos básicos. E a gente sempre nos alegramos quando no grupo, quando no meio nas reuniões chegam irmãos que buscam esse entendimento. Apocalipse capítulo 2. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A carta à igreja de Tiatira. Diz assim: reprova-te contudo, pois deixas em paz Jezabel. Está reprovando o anjo, né? Porque as cartas é direcionada aos anjos de cada era da igreja. Aí ele fala: reprova-te contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz. Está vendo uma semelhança com o Satanás lá no Éden? Sim. Ela ensina e seduz. Só que aqui está falando que é uma mulher que está seduzindo agora. Por que é a mulher que está seduzindo agora, irmã Liriamar? Porque ela enganou, né, as pessoas, Não. né? Porque que a mulher que hoje é a igreja, né? Aham. Católica, Isso. que é o rei da Babilônia ali, representa. A igreja católica é a mulher, é a mulher, prostituta. É a prostituta. E quem que é o rei Satanás dessa é o, prostituta? Satanás é o rei Satanás. de Babilônia. Rei de Babilônia. E Babilônia é a igreja católica. Babilônia que é a igreja católica. Então a gente vê a sedução da mulher e a sedução dessa serpente, Satanás, com ela, lá atrás. com a mulher. Exato. Vamos lá agora em Apocalipse 12. Apocalipse 12. Porque a gente tem que entender por que fala assim que ela está seduzindo. Por que ele falou assim, poxa, você está sendo reprovado, anjo, porque você está deixando em paz essa mulher que se afirma profetiza. E ela seduz. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Diz assim: foi expulso. Todos encontraram? Encontrou? Sim. Encontrou, irmão Luiz? Diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Mas você viu aí, ó? Sedutor. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Viu que lá atrás está remetendo a Gênesis, que é a serpente, lá em Gênesis. É a mesma, é o mesmo ser. É o mesmo ser. É o mesmo ser. Então, está falando que esse aqui, quem que é esse aqui? Esse aqui é um querubim. Esse aqui é um querubim. E ele, lá atrás, seduziu Eva, que ele é a antiga serpente. Estão vendo isso? Por que está falando isso? Porque lá atrás ele seduziu Eva, aqui na frente tem uma igreja que seduz. Aí o apóstolo Paulo fala assim: eu tenho medo que vocês, assim como Eva, foi o quê? Foram seduzidos, foram após outro. Eu tenho medo, assim como Eva foi seduzida, vocês também sejam seduzidos. Por que a palavra fala assim? Porque nada mais, nada menos, está dizendo que vai ter um período que o povo ia ser seduzido, ia ser enganado novamente, e o que? O povo iria ser levado o quê? Em cativeiro. Em cativeiro. Isso acontece na terra e também aconteceu nas partes celestiais.
Então a gente está voltando nisso agora para a gente lembrar uma coisa. O que está escrito em Eclesiastes 1:9? Repetição, tudo se repete. Vamos abrir lá? Eclesiastes 1:9. Se repete. Tudo se repete. Para a gente entender por que a escritura, porque a escritura tem a palavra, né, em si, ela tem uma história, né? Sim. Ela tem um contexto histórico. Então você vê ali guerra, você vê ali o momento que são levantados a quantidade de soldados, você vê ali a roupa do sumo sacerdote, você vê ali Davi que se envolveu com a mulher de Urias. 2072. Você vê toda essa palavra, você fala assim, por que tem essa história? Por que tem esse contexto? Por que tem essa realidade na Bíblia? O que a Bíblia está querendo dizer com esses contextos? E a gente viu que tudo é uma repetição dos fatos. 2072. Eclesiastes, Não é eclesiástico, não. não é Eclesiásticos não, Eclesiastes. 2072. E esse eclesiástico no meio aqui confunde a gente, né? Depois de Salmos. Depois de Salmos. 2072. Depois de Salmos. 2072 não. 1072. Desculpa, irmãos. Desculpa, irmãos. Nem meu óculos está funcionando mais. Tem que trocar de óculos. A irmã está falando 2072. Desculpa, Está irmãos. colocando os Eu tô irmãos. vendo Né? a Tia. Ela lá no final, lá no Apocalipse, por que a irmã está lá no fim da Bíblia? Você me Fica tirou no do meio. 1072. 1072 aqui. Eclesiastes 1:9. Ó, diz assim, ó. Então, Eclesiastes 1:9. Todos encontraram? Sim. Diz assim, ó. O que foi, será. O que se fez, tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Mesmo, versículo 10, mesmo que alguém afirmasse de algo, olha, isto é novo, eis que já sucedeu em outros tempos, muito antes de nós. Ninguém se lembra dos antepassados, e também aqueles que lhe sucedeu não serão lembrados por seus, o quê? Pósteros. Aqueles que vêm após. Por que está falando isso? Porque a palavra, ela sempre mostra pontos na história, mas sempre porque aquilo ali, semelhantemente, se repetiu lá atrás, lá na antiga aliança. Ok? Então tá. Lá no reino celestial, né? Falei antiga aliança, lá no reino celestial. Quando a gente pega ali, ó, a era das igrejas ali, ó, a gente estendeu o mapa aqui hoje, olha lá, ó, vamos lembrar ali, ó. Vou perguntar a irmã Diene. Irmã Diene, o maná, ele caía do céu, certo? Por que caía maná do céu? Vamos entender. Hã? Mas qual que seria a representação do maná? Isso. Mas por que não poderia, Yahweh não poderia fazer nascer uma planta, alguma coisa, algo que da terra que para eles comer ali mesmo, não? sim, mas eu creio que é para eles ter trabalho também. Não, mas na terra eles iriam cultivar também, ia ter trabalho. Mas é É celestial, porque eles eram comuns. Porque a intenção era ali, no primeiro momento, de um alimento que vinha do céu, mas também uma intenção para uma informação lá na frente. Uma representação do que iria acontecer lá na frente. O que queria acontecer. Por quê? Porque o maná é a representação do alimento celestial. Você vê que na antiga aliança, ali, quando o povo estava caminhando no deserto, o maná caía. Aí caía na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e caía no sábado também, não era? Sábado. Por que não caía no sábado, irmão Helder? Que não caía no sábado. Na sexta era a porção dobrada e no sábado descanso. No sábado descanso. Mas por que o maná não caía no sábado? Porque não caía no sábado. O sábado era o descanso. Mas por que ele, Yahweh falou assim, no sábado não vai cair o maná? Quando colhia na sexta dobrado, se caísse no sábado ia poder estragar.
Não só isso, é o fato de falar assim, o fato de vocês darem um descanso, terem um descanso, porque o sábado é uma representação do descanso, por isso o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, ainda nos resta um descanso, o quê? Sabático. Pode falar, irmão. Também lembra a passagem que fala, e ela falou, né, que eles trabalharam por tanto tempo, que eles teriam que reservar esse dia de descanso, mas exclusivamente em algo. Exatamente. A irmã já acelerou o que eu ia falar. Mas é exatamente isso mesmo. Por quê? Porque o povo, antes ali do deserto, eles estavam vivendo uma vida tranquila no Egito, não estava? Eram escravos, mas tinham alimento. Mas eram escravos. Mas eram sustentados, mas eram escravos. Tinham casas, mas eram escravos. Tinham uma vida aparentemente boa, mas eram escravos. Tudo é uma representação dos dias de hoje. Tudo é uma representação dos dias de hoje. O povo está o quê? Escravo. O povo de Ial está escravo. Escravo numa terra que não é deles. Entendeu? Numa terra, não é deles não. Não falei da forma correta. Numa terra estrangeira. Porque a terra de origem do povo de Ial não é aqui. A terra de origem é o quê? Celestial. Celestial. Então, quando a palavra fala assim, irmão Luiz, Ial fez o céu e fez a terra. Ele fez primeiro o céu e fez toda a constituição ali com árvores, com jardim, com animais no céu. Mas, quando ele fez a terra, ele faz algo semelhante do céu. Não é idêntico, mas é semelhante. Por isso que os segredos celestiais são tão profundos. Quando você entende que o maná cai do céu, você vê que está caindo um alimento de alguma coisa que foi produzida. De alguma coisa que existe lá em cima, que foi o quê? Produzida para eles aqui. Entendeu? Então você vê que quando a palavra fala ali, eu brincava com os homens, né? Exato. Brincava com as suas delícias, né? Na superfície da terra. Você vê isso em Provérbios 8. Então, assim, encontrava minha delícia entre os homens, né? Então, assim, você vê esses detalhes e você vai remetendo o seu pensamento lá nas partes celestiais, porque nós não aprendemos isso quando estávamos em Babilônia. Não, em Babilônia, mas quando estávamos, nós estamos, né? Mas quando cativos, Estávamos cativos. no seio de Babilônia, né? Ali nos braços da mãe. Exato. Nós não tínhamos esse entendimento. Por quê? Antes, você pega a teologia. A teologia, ela quer pegar Isaías 51 e explicar o quê? E explicar uma história do que aconteceu com o povo de Israel. Aconteceu? Aconteceu. Mas tudo é como se fosse um metal o quê? Polido. O apóstolo Paulo fala assim, tudo é uma forma polida, ofuscada. Você não consegue entender. Você olha ali sua imagem ali, ela está ofuscada. E tudo é uma semelhança, mas não é exata. Exatamente. A semelhança. Um detalhe importante, irmão, só fazendo um adendo dentro do que você falou, quando a gente pegou ali aquela primeira passagem em Pedro, falando que a escritura ela não é de particular interpretação. Isso. Então, um grande erro, principalmente da católica denominação, de forma geral, é exatamente isso. Pelo fato de eles não ter o Espírito, eles pegam a interpretação na letra. Então, por isso erra muito. Não, por isso erra muito não, por isso erra tudo. Erra tudo, literalmente. Né? Erra tudo pelo fato de falar assim, dos segredos celestiais, tá, irmãos? Porque em contexto histórico você vê que o apóstolo Paulo mostra que é esterco, né? Exatamente. O esterco ele serve para alguma coisa, ele serve para adubar a terra. Então nem tudo isso é o quê? Perdido. Vou descartar tudo que eu fiz. Não, não é dessa forma. Você usa isso como esterco. Aquele que não teve esse esterco vai ter que se esforçar mais um pouco. Vai ter que ler mais escrituras, vai ter que ler mais história, vai ter que estar mais assíduo na leitura diária. Né? Se cumprindo o que está escrito também que o apóstolo Paulo disse. Enquanto espera a minha chegada, aplica-te. A leitura é a primeira coisa que ele fala. A leitura, a exortação e a instrução. A primeira coisa que ele fala, aplica-te à leitura. Por quê?
Porque não tem como você conduzir e nem ajudar a conduzir alguma coisa se você não tiver apto a o quê? Ensinar, a conduzir alguma coisa. E eu quero dizer que os 144 mil, eles estão sendo preparados para conduzir alguma coisa. É um exército que está sendo montado. Entendeu, irmãos? Então a gente não pode simplesmente pensar assim, eu conheci os nomes de Yau e Yalcha, eu agora estou servindo em Yau e Yalcha e acabou. E fica por isso mesmo. Não, a jornada agora, ela se torna muito mais o que, irmão? A jornada agora se torna muito mais o que? Depois você conheceu o Yau e Yalcha, você tem mais o que fazer. Como é que fica a jornada agora? Se torna mais difícil? É a palavra certa, difícil? Mais responsabilidade, né, que a gente tem. Mais responsável. Eu quero que os irmãos pensem mais um pouquinho. Mais árdua. Mais intensa, né? Mais o quê? Exige mais dedicação, né? E responsabilidade. Exige mais dedicação, mais responsabilidade, mais intensa, mais árdua, ok. A palavra fala assim, olha, uma vez que você põe ali à disposição mediante um comandante, né? Você tem que se abster da sua vida, o quê? Civil. Para prestar conta àquele que te arregimentou. Isso está onde? Mais fidelidade. Agora você falou a palavra certa. Vai exigir mais fidelidade. Por que mais fidelidade? Porque o homem natural, ele não consegue ser fiel a ele mesmo. Eu quero me dedicar em alguma coisa. Na maioria das vezes, ele não consegue. Principalmente quando se trata das escrituras. Nas denominações, a pessoa entra lá, ela lê junto com o pastor ali. Chega em casa. Já vi. Que ela não produz efeito. Não produz efeito nenhum. A pessoa do mesmo jeito que entra, sai. Não, irmão, eu saí de lá com fogo e tô, meu irmão. Que fogo é esse? Que você hoje já tá aí focado na novela da Globo. É duro essas coisas, entendeu? Irmão, tá falando que é proibido assistir televisão? Não tô falando isso não, irmãos. Eu tô falando que você, uma vez que você quer prestar conta àquele que te arregimentou, você agora entendeu que você serve a Yau e Yalcha, você conheceu a verdade, você se abstém mais dessas coisas. Para o quê? Se envolver mais com sua vida daquele que te arregimentou. Quem te arregimentou? O comandante. Né? O comandante que arregimenta. Quem que é esse comandante? Esse comandante é Yalcha. Né? Todos entendem já como Yalcha. Esse comandante é Yalcha, que recebeu o nome de Yalcha. Mas ele tinha um nome anterior como? Mical. Isso tudo a gente foi aprendendo nas denominações? Não. Nas denominações, irmão Luiz, fala que Miguel e Yalcha é a mesma pessoa. Só que é a mesma pessoa, irmãos? Não. São pessoas diferentes. Né? São pessoas distintas. E com o tempo a gente foi entendendo que o que aconteceu, né? Como que o nosso papai foi elevado, a estrutura celestial, como que foi montada. A gente conseguiu ter isso tudo mediante a escritura. A gente não precisou de um livro teológico, né, irmão? Pegar aqui um grande sábio. Não precisou nada disso. Por quê? Nós temos a própria palavra. A revelação veio vindo de Yau, né? Gradativamente. Gradativamente. Então, quando a gente fala para os irmãos assim, o maná caía no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Só que na sexta-feira caía 2 quantidades do que caía o quê? Dos outros dias. Para o quê? Para que ele pudesse ali fazer uma certa quantidade e poder guardar para sábado. O que isso representa? Isso representa o seguinte, representa que Filadélfia é a sexta era. Porque todas as escrituras ela conversa. Ora, o homem foi criado no 6º dia. Sexta era. Entendeu? Filadélfia, ela é a sexta era. Viu? E Filadélfia é a representação de quem ali? Enoque. Enoque é o 6º quê? 6ª geração.
né, de Adão. Enoque é a 6ª geração de Adão. Coincidência? Não. E Enoque foi o único que foi o quê, irmão Luiz? Arrebatado. O único não, né? Fala que teve Elias, né? Mas eu falo assim, da 6ª era. Você falou cair, do lado horrível, colhia, Irmão corrigiu certíssimo, irmão. Não é cair a porção dobrada. Caía a mesma quantidade e se colhia mais, 2 vezes mais. Irmão, muito grato por você ter me corrigido, viu? Porque a gente vai falando e a gente às vezes não presta atenção no que fala, né? Certíssimo. Caía a mesma quantidade, mas se colhia o quê? Dobrado, ok? Certíssimo. No dia de sábado não precisava de colher. Por isso que no dia de já tinha colhido na colhido sexta. Exatamente. Né? Por causa do descanso. Então, quando a gente pega ali a 6ª era, a 6ª igreja, o 6º homem, interessante, né? Porque tudo se linkando ao homem que viria na 6ª era, o anjo de Filadélfia. Agora, o mais interessante é que, se a 6ª era é Filadélfia e ela colhe porção dobrada, significa então que ela retém o alimento que vem do céu, que é a representação da palavra, e ela consegue ter a orientação que vem celestialmente 2 vezes mais do que nos outros dias. Então significa que o período que nós estamos vivendo hoje, irmão, é um período de Filadélfia, como se nós estivéssemos no 6º dia de colher mais do que nos outros dias. Aí no caso o alimento se torna mais forte ou que ele vai durar para a próxima era? É exatamente isso. O alimento, ele é, para Filadélfia, além de ser celestial, você vê que o entendimento ele é mais amplo, você vai colher mais para deixar para a próxima era. O interessante disso é o seguinte, que na Antiga Aliança, quem podia colher o maná, irmão Anderson? Quem podia colher o maná? É o chefe da casa. O chefe da casa. Nas eras das igrejas, nós temos quem? Os anjos, que são os chefes, os cabeças em cada era, ok? Intitulado. Por isso que em Apocalipse capítulo 1 são 7 candelabros. Lá atrás, o chefe da família tinha que levantar bem cedinho e colher ali o maná. Quando ele colhia na sexta-feira, ele colhia para guardar para o sábado, porque no sábado não iria cair maná. Significa que quando nós saímos daqui, vai entrar a próxima era. Qual que é a próxima era? A era de Laodiceia. Nessa era de Laodiceia, o alimento celestial vai cair do céu? Não. Vai ter o quê? O estoque guardado para eles poderem se alimentar. A representação de José, que quando ele foi ali para o Egito, né, ele foi um excelente administrador. E o que ele fez? Ele revelou ali através do espírito de o sonho para quem? Para o faraó. E era quantos anos, irmã Diene? De vacas magras e vacas gordas. Você ouviu, irmão, aqui? Ah, não ouviu não? 7 mesmo? 7 anos. 7 anos de vacas magras e 7 anos de vacas gordas. Ou era 7 anos de vacas gordas e 7 vacas magras. Quem que veio primeiro? 7 gordas. 7 gordas. Depois 7 magras. E nesses 7 anos de vacas gordas é uma semelhança com que na sexta era Filadélfia está colhendo o quê? Dobrado o alimento para guardar para a era seguinte. Mas para guardar porque a gente vai ficar aqui? Não. Para guardar porque Filadélfia vai ser tirado da terra. Vai ser tirado da terra. E o maravilhoso de estudo, irmãos, nós relembramos que quando a gente pega ali, ó, a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 eras, ela tem uma representação tremenda. Tremenda. Primeiro porque quando a gente pega os anjos da era da igreja, somente 2 eras são irrepreensíveis. Quais são? Esmirna e Filadélfia, irmão Luiz. Somente essas 2 eras da igreja. Porque muitos teólogos, né,
falam assim, não, as eras das igrejas aqui, ditas aqui em Apocalipse, elas aconteceram lá na Grécia, já aconteceu, já passou. Não, não passou. O período de tempo não passou. Aquilo ali é simplesmente mostrando que ele fez referência àquelas igrejas naquele local, representando as eras e os tempos que iriam vir posteriormente. Por isso que é muito interessante quando a gente pega a era de Esmina, que é a era do apóstolo Paulo, de Saulo Paulo, fala com ele assim, olha, você vai ter que ser fiel até a morte. Porque se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Por que ele fala coroa da vida? Porque o apóstolo Paulo ele sempre citou sobre a coroa. E nessa palavra aqui eu quero abrir um parêntese muito sério para os irmãos. Presta atenção. Apóstolo Paulo, vamos abrir essa passagem. Coríntios, 2 Coríntios. Deixa eu ver se é 2 Coríntios mesmo, aquele dos atletas. 2 Coríntios. Ele fala dos atletas. É 2 Coríntios ou é a primeira? É 2 Coríntios 9. Vamos achar aqui, ó. Corre para conquistar uma coroa. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículo 24. 2004. Agora é 2000, né? Agora é 2004. Agora é no final. A gente usa mais a Bíblia e ao Shalom, viu, irmão? Mas a Bíblia de Jerusalém. A gente usa mais ela porque ela se aproxima mais dos pergaminhos que está preso lá no Vaticano, sabe? E a editora tem mais acesso lá dentro. E por conta disso, as letras, as informações, inclusive os travessões, mostrando que aquilo é informação do teólogo, elas se aproximam muito mais. Aí a gente usa mais ela, tá? A gente costuma usar ela e a King James. King James também ela traz referências boas. Quando a gente pega aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Diz assim, ó, presta atenção. Não sabeis... 2 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 2004. Deixa eu marchar aqui. 1 Coríntios 9, 24. Show? 1 Coríntios 9, 24. Diz assim: não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o quê? O prêmio? Então, um só ganha o prêmio. Muitos estão correndo. Agora presta atenção. Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo. Eles para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos uma coroa o quê? Imperecível. Tá vendo? Quanto a mim, é assim que corro. É assim que corro. Não ao quê? Incerto. Não ao incerto. É assim que o quê? Corro. Pratico É assim o que pugilato. pratico o pugilato. Mas não como quem fere o quê? O ar, né? Esmurrando. Trato duramente meu corpo e reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que, tendo eu proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo ser reprovado. Você vê que ele faz uma comparação aqui com os jogos do estádio? Ele pega os estádios, ele mostra ali, ele faz uma comparação porque eles conheciam os jogos dos estádios. E por conta dele fazer a comparação dos jogos nos estádios, por algum motivo ele pode ser repreendido por isso. Ele só está fazendo uma comparação. Estou fazendo essa afirmação porque o irmão me mandou uma mensagem preocupado, porque o irmão citou sobre o jogo do Atlético Mineiro, fazendo a comparação com o Jubileu. Os irmãos precisam amadurecer mais, ter mais o quê? Mais o quê? Maturidade.
Maturidade. Usava as coisas terrenas para exatamente. Quando a gente fala assim, mas eu entendo a preocupação dele. Mas ele falou assim, não duvido de nada, eu só fiquei preocupado porque eu não gosto de jogo. Eu gostava no meu passado, agora não gosto mais. E tal. Aí o fato de falar assim, eu tenho simpatia com o Atlético. Irmãos, não confunda o fato de você falar assim, eu tenho simpatia com o Atlético aqui, aí eu estou em casa assistindo televisão, aí eu estou indo para o estádio, não é nada disso, né? Gente. Ele só está falando que simplesmente o fato de que o que aconteceu com o Atlético é uma história que aconteceu com ele ali, que é interessante, porque no meu passado, eu olhava esse jogo, eu tinha uma certa afeição com o Atlético, eu torcia para o Atlético. Aí, agora observando, olha que interessante, no tempo que nós estamos vivendo, o Atlético ganhou o quê? Jubileu. Ganhou o jubileu, né? 50 anos depois, ele volta novamente para o título. Comparado justamente o Atlético, né? Comparando ali que o jubileu da antiga aliança era o quê? Eles perdiam suas propriedades e 50 anos depois eles eram restituídos da sua propriedade. Entendeu? Mostrando que o tempo que nós estamos vivendo, Filadélfia está sendo restituída. É simplesmente sinais no nosso tempo. Porque justamente em Minas Gerais acontece um título do Atlético Mineiro, justamente em Belo Horizonte, justamente com o DDD 31, a idade do nosso Machia. Vamos falar de sinais, não, vamos falar de coisas aleatórias, porque às vezes o irmão pensa que a gente não pode brincar não, que a gente tem que ser sério, a gente tem que ser rústico. Não, irmãos, a gente está aqui fazendo uma correlação para a gente ver sinais. No mês 12, não, e isso, as duas tribos. No mês 12, as 12 tribos, 144 mil conformam. Irmão, entendeu? Na mesma passagem, o apóstolo Paulo está citando até estádio, né? E está citando estádio. O mesmo lugar onde os atletas estão. Exatamente. E ele está citando pugilismo também. Exatamente. E outra coisa, né? Lá nos Anciões do Certo, pede para ser uma pessoa assim mais indulgente. Indulgente, mais assim, mais empática, mais empática, mais simpática, né? Porque fala, o indulgente é aquele que se coloca no lugar do outro. Mais simpático, entendeu? Também. Falar assim, pode ser uma pessoa simpática, não pode ser uma pessoa ruim. Porque assim, nós quando falamos assim disso, fazemos esses comentários, é para a gente ver os sinais, porque os sinais iriam seguir. Os sinais vão seguir. E sinais no céu e na terra. Agora, isso eu estou falando, eu não estou citando o nome do irmão aqui, porque foi só um irmão que falou comigo. E eu não falei com esse irmão de ninguém. Mas eu imagino que outros irmãos tiveram o mesmo sentimento. Meu pensamento. Por quê? Então, a sua mente, Tito 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para aqueles de mente impuras, é isso que fala? Leia, 1 Tito 1,15. Leia, Tito 1,15. Tito 1,15. O que está escrito? Para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes, nada é puro. Para os impuros e descrentes. Não é o nosso caso, irmão. Nós não somos descrentes. A nossa consciência é uma consciência pura, porque nós não estamos falando de uma forma que eu quero ser participante do jogo, que eu estou ali sendo torcedor ávido, estou sendo torcedor praticante. Não, só estamos fazendo uma comparação, mostrando que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo interessante, porque mostrando que logo em Minas Gerais, no período que nós estamos vivendo, acontece 50 anos um time, irmão, isso é assim, um sinal muito interessante no nosso meio. E outra coisa, né, irmão? Estamos imitando Yaucha, porque Yaucha fazia essas coisas. O quê? E os imitadores de Yaucha também usavam as coisas do cotidiano para se reparar, para ensinar. Até porque fica mais fácil. Imagina você falar assim, lembrei do título do Atlético para ser restituído.
Agora eu lembrei. É o jubileu. A passagem lá do jubileu que está lá em Êxodo, que fala do jubileu. Não tem isso no time. Mas as pessoas que são terrenas, elas só vê a questão do exemplo. Ela não vê. Não é por isso que eu falo para os pensamento irmãos, do ó. celestial. É por isso que a gente fala para os irmãos. A visão dos irmãos tem que estar além. Tem que estar bem além. Assim, não pode ficar, entendeu? Não pode ficar focado. Você tem que entender que os filhos de Adão, todos eles vão nos entregar despojos quando a gente sair daqui, irmãos. Quando eu falo entregar despojos, é porque nós vamos estar vivendo bem. Nós estamos num período de vacas gordas. Os irmãos vão ser saciados, vão ser alimentados, não vão ter falta de nada, entendeu? Nós não estamos num período que os irmãos aí, os ialdins, estão pregando que eu tenho que sofrer. Não, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar. Não, irmão, nós já estamos... Não, irmão, nada disso, nada disso. Nós estamos no período de Filadélfia, que colhe porção dobrada do maná que cai do céu. E por conta disso, a gente tem que crer nessa palavra. Nós temos que crer, nós temos que ter fé nisso. Entendeu? E isso, irmãos, é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Aí... eu vou entrar na passagem que o irmão me trouxe e a preocupação dele para também ajudar o irmão no entendimento. Vamos lá em Tiago. Eu precisava abrir esse parênteses. Eu ia fazer um áudio no grupo. Só que eu achei melhor conduzir aqui na ministração, porque fica mais fácil para que todos ouvindo, né, em todos os cantos, possam também entender. Tiago, capítulo 4. Página 2117. Não, 2117 não. 2110. Vamos pegar o Tiago, capítulo 3, versículo 17. Está um pouquinho acima do capítulo 4, tá? Diz assim: por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo o quê? Pura. Olha, Tito disse o quê? Aqueles que têm o quê? A mente pura. Aqueles que têm a sua mente pura, tá falando assim, ó, aqueles que têm sua mente celestial, porque você viu aqui, ó, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo o quê? Pura. Então está falando que a sabedoria do alto é pura. E se em Tito está falando que aqueles que têm mente pura, para eles todas as coisas são puras, significa que a consciência deles não é desse mundo, é uma consciência celestial. Por isso que eles não se pedem com essas coisas de falar assim, porque eu não posso falar do time de futebol. Irmãos, aí vamos continuar, porque eu preciso, só um minutinho, irmão. Eu preciso auxiliar os irmãos para a gente não ficar o quê? Sendo alvo de Satanás, irmãos. Porque é nisso que o irmão fala assim, nossa, estou preocupado, fiquei triste. Aí começa a criar um certo receio, se a mensagem é verdadeira ou se não é. Aí começa a colocar em crédito, não o mensageiro, mas sim a mensagem. Irmão, e se for contra a mensagem, vai contra Ial. Porque nós não estamos falando de você ir contra a mensagem do time de Atlética. Exatamente. Nós estamos falando de você ir contra a mensagem que está sendo ministrada diariamente. Né? Aí fala assim, olha, por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de compaixão e de bons frutos, isenta de parcialidades e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem o quê? A paz. Agora vamos aqui, ele me mandou esse versículo aqui, ó. Só que ele me mandou assim, olha, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Ial? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Ial. Tá vendo? Aí fala, ou julgais que é vão, que as escrituras diz, ele reclama com ciúmes o Espírito que pôs dentro de nós,
mas ele nos dá uma graça maior, conforme diz a Escritura, e ao resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele me passou essa passagem aqui. Só que ele falou assim, olha, não sabeis que amizade com o mundo? Eu falei, tá faltando só uma palavrinha. Aí que você esqueceu. Adúlteros. Leia. Adúlteros. Não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Ial? Pulou uma palavra que fala tudo. Ele está referindo a quem? Tirou a palavra que a quem está dentro de Babilônia. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, não porque não está falando assim, até amizade. E mesmo assim, irmãos, essa passagem, quando eu falo assim, Ialcha, você sabia que Ialcha participou de uma festa? Quem sabia? Não é João, não. As festas, todas as festas judaicas, ele participou. Sim, mas eu falo assim, ele participou de uma festa com várias pessoas. Não, casamento não. Quando é evangélico, anátema, né? Qual festa? Não estou falando de festa de casamento, não. Ele participou de uma festa. É porque a gente, nas denominações, a gente remetia a João. Vinho, aquela coisa toda. E Ialcha participou de uma festa. E ele foi questionado por isso. Ele foi questionado. Ele estava no meio de pessoas pecadores e publicanos. Ele foi convidado, né? Vamos pegar essa passagem? Lucas 5. Vamos pegar essa passagem. Eu ia falar que ele está em Lucas, mas eu só não sabia o que Estava na garganta aí, né, irmão? Estava Não, é porque eu já li isso aí. É por isso que eles chamam de glutão e... Não, nessa passagem não. Não, eu estou falando que mais para frente tá. Sim, é 1796. Lucas 5, vamos pegar aqui o versículo 29. E você vê que aqui é Levi, né? Ele começou a seguir Ialcha depois que Ialcha chamou ele. E ele fez uma festa, né? Vamos continuar aqui, ó. Lucas 5, versículo 29. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outros o quê? Pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele. Dele quem? Discípulos de Ialcha. Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Aí. Ialcha estava com eles ali, ó. Aí Ialcha, tomando a palavra, disse: os sãos não têm necessidade de médico. Aqui é um sinal que eu falo para os irmãos. O reino já estava no meio deles. Os sãos não precisam de médico. E sim quem? Os doentes. Aí ele fala: não vim chamar os justos. Por que não vim chamar os justos, irmão? Porque Ialcha, naquele momento, ele não veio falar. Tanto é que tem uma passagem que fala assim, ó, ele não veio se ocupar com anjos. Aonde que está essa passagem, irmã Débora? Irmã Débora que lembra rápido. Aonde fala assim, ó, ele não veio se ocupar com anjos, ou com os eleitos, um negócio assim. Vamos pegar essa passagem. Aí continuando, eu leio aqui, ó. Ialcha, porém, tomando a palavra, disse: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ialcha veio apresentar para eles o reino e veio mostrar para eles a condição de que é o momento deles se arrependerem. Porque o que estava por vir ia ser mais terrível ainda. Por isso que no finalzinho ele fala assim, ó, ficar aqui em Al-Shalom. Não é? Porque iria começar o quê? Uma grande perseguição contra eles, porque vai descer sobre vocês o espírito de Al e vocês vão começar o quê? Vocês vão começar a profetizar, a falar, né? Conforme o espírito de Al vai estar sobre vocês. Só que naquele momento estava começando a ter uma perseguição contra a igreja. E é o que se cumpre na era de Esmina, que fala assim, olha, vocês serão lançados numa, o quê? Tribulação de 10 dias, que significa 10 anos. Vocês serão lançados. E foi nesse momento que eles começam ali a ser perseguidos duramente. Apóstolo Paulo começa a perseguir a igreja. Era o apóstolo Paulo que perseguia? Não, era Saulo. Saulo, né? Saulo, Saulo, ele perseguindo ali
as igrejas, né? Aí, achou, irmã? Hebreus 2:16. Leia aí pra gente, irmã, bem alto. Voz de trombeta. Começando. Pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Viu? Porque a descendência de Abraão é doente. Ele não veio se ocupar com justos. Por isso ele afirmou que, ó, eu não vim, ele fala assim, ó, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque está falando que os justos, que são filhos do justo, não precisa de quê? De arrependimento, irmão. Agora, a gente sabe que nós recebemos Yahshua. Entendemos a verdade. Conhecemos quem somos. E agora o reino está no meio da terra. Que somos nós. Juntamente com o filho de Yahshua. Vocês estão entendendo? O que isso não compete? Que a mesma coisa que acontecia com o Yahshua lá atrás, os fariseus falando assim, olha, por que você está sentando com os pecadores, com esses publicanos? Ô, gente, é a mesma coisa. É você falar assim, o meu familiar chamou lá em casa lá para confraternização, só que se eu fui falando em Jesus, Deus, não sei o quê, não quero ir lá não, porque eu não aguento ficar ouvindo isso. Ô, irmão, seja sensato porque você precisa estar com eles, porque Yahshua precisava estar no meio desses, para que todos vissem ele. Por quê? Quando a palavra lá em Apocalipse fala, até aqueles que os transpassaram vai ver ele. Exato. É porque ele se apresentou no meio deles. De todos. Entendeu? Independente de quem era. Para ministrar a mensagem. A mesma coisa somos nós. Só que a nossa mente é pura. E eu não me envolvo com as coisas desse mundo. Exatamente. O apóstolo Paulo fala assim, ó, se te convidarem, se um gentio te convidar, e você aceitar o convite, você vai até a casa dele. Vamos ver essa passagem? Vamos ver, também está escrito aqui, ó. 1 Coríntios. Isso aqui são rendimentos básicos, viu, irmão? De denominação, são estercos aí. Para a gente entender que nas denominações isso aqui acontecia muito. Não, você pode ir na casa daquele lá não, porque envolve mais com droga. Aí você pode se contaminar porque seja envolvido com isso. Só que... Então está fazendo exceção. Entendeu? Uma pessoa, você é muito fraca. É muito fraca, mas esses são os fracos, irmão. Entendeu? Porque você vê lá que Tito disse lá, ó, que esses têm uma mente fraca. Não é isso que é escrito em Tito? Que eles têm a mente fraca? No finalzinho fala assim, ó, impuros e descrentes. E esses têm a mente fraca. No finalzinho fala que eles têm a mente fraca. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Você vê, eu conversei isso agora há pouco com os irmãos no carro. Conversando com os irmãos e a gente lá ministrando, o pai vai trazendo o mesmo assunto. Ó, 1 Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo... Vamos pegar aqui do 23. Isso tudo é para instruir os irmãos, viu? Essa preocupação. É porque a nossa mente ela é pura. Então, a gente tem que entender que a nossa consciência não está nesse mundo, não. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer os seus próprios interesses, mas aos do próximo. Tudo o que se vende no mercado, comeio sem levantar dúvidas, por motivo de consciência. Olha aí, ó. Pois a terra e tudo que ela contém pertence ao mestre. Se algum gentio vos convidar e aceitardes o convite, comei de tudo o que vos for oferecido, sem suscitar questões
por motivo de consciência. Aí você fala assim, ah não, vou comer aqui na casa dele aqui, mas aqui, de onde vem essa carne? Ah não, aqui, me fala aqui. É carne de porco? É carne de porco? Não é? Mas a gente pode comer carne de porco, viu, irmão? Pois é. Não se preocupa não. Não, é porque tem gente que não é carne de porco, eu não como. Aí fala assim, eu posso, aqui, essa galinha aí, não veio de macumba não, né? Galinha preta, né? Entendeu? Essa galinha preta aí, você tá matando. Mas calma. Aí, você vai fazer isso? Não, você não vai fazer isso. Mas aí vem aqui, ó. Mas, se alguém vos disser, aí entra, se alguém, não é você não, se alguém desses aí que te convidou, te disser, isto foi imolado aos ídolos, aí sim. Aí já muda. Aí o contexto muda. Vem cá comer na minha casa, aí você chegou lá, não, beleza, cheguei lá. Aqui, ó, isso aqui a gente sacrificou literalmente a Zeus. Isso aí que eu surgiu duas dúvidas aqui, Pode, claro, com certeza. Mediante a administração, vamos supor, no dia 25 de dezembro, alguém vai te convida para, sei lá, almoçar com eles. No dia 25 de dezembro. Se consagra tudo. E aí? Entendeu? No dia 25 de dezembro. E aí? Não, isso aí eu acho que você não pode ir. Você não come não. Essas duas perguntas, só a primeira. Vamos pensar primeiro. Vamos pensar, os irmãos entram num assunto bem crítico, né? É porque ele faz parte da época, né? Então tá. Vamos lá. Presta atenção, irmãos. Presta atenção, irmãos. Olha só, presta atenção. É porque são coisas, meu Beto, que eu deixei já Calma. 20 anos para trás. Eu vou falar assim. Eu não tinha deixado para trás, mas eu não cultuava. Né? Lembre-se de uma coisa. O seu familiar ali, ele sabe que ele está cultuando a Satanás? Não. Não. É questão de consciência. Ele está enganado. É questão de consciência. Se ali naquela reunião que você foi convidado, eles vão servir ali o alimento e tudo mais, a ceia, assar a carne, sei lá, geralmente faz essas coisinhas, né? Aí você está ali, você foi convidado. Você pode ou não estar ali? Pode. Eu mostro que o apóstolo Paulo, ele mostra isso. Inclusive ele fala assim, ó, você pode comer até das carnes. Isso está aqui também. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe muito importante. Eu não posso usar dessa liberdade perto daqueles que são fracos. Entendeu? Eu não posso falar assim, vai lá e você pode, tudo você pode. Porque a palavra mostrou. O apóstolo Paulo disse, ó. Se alguém vos disser... Não, aqui, ó. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Se a sua consciência, ela te perturba em não fazer, não faça. Porque é você com Ial. Agora, meu objetivo é ministrar a palavra. Porque todas as vezes que eu vou lá, eles sabem que eu vou falar da palavra. Irmãos, todas as vezes que reúne família, é um almoço lá na casa da minha avó, é o primo, é a tia, que eles vêm falar Jesus, eles sentam lá na mesa lá, a minha avó abençoa todos os alimentos. A minha avó estende a mão sobre todos os alimentos, irmãos. Todos. E eu sento lá e almoço com ela. Aí por conta disso eu não vou almoçar com a minha avó, irmãos. Não tem, irmãos, é isso que eu falo para os irmãos. Nós temos que tomar cuidado, porque assim, ó, eu tenho que entender que é muito mais além o pensamento. Eu estou pensando em resgatar eles. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu me fiz de tudo para ganhar todos. Mas ele também não foi lá dentro do templo lá de ídolo lá. Vou comer aqui essa carne aqui do Deus tal, eu vou comer essa carne. Não, porque não era essa a intenção. A intenção era tirar aqueles que estão lá dentro para fora. Não é você falar assim, ó, vão lá dentro do centro de prostituição lá. Vão lá, dois homens ministros, vão lá pegar... Não, você não vai fazer isso, irmãos. A igreja lá está fazendo uma reunião tal. Aí a sua família é de lá. Aí está tendo um almoço lá e todo mundo cultuando a Zeus. Você não vai estar lá nesse meio não, irmãos. Mas quando se trata de uma consciência pura, por que eu estou falando para os irmãos? Por que consciência pura?
Porque os nossos familiares que estão no engano, eles não sabem que eles estão servindo a Satanás, irmãos. Verdade. Eles não sabem que eles estão debaixo de uma idolatria. E por mais que você fala, eles não querem, porque eles têm a consciência plena que aquilo ali é certo. Verdade. Eles não estão falando, eu estou consagrando isso aqui ao Deus Sol. Deus Sol, é para você. Tá, irmão. Eles estão me enganou o mundo inteiro. Entendeu? Você vê aí vários alimentos, irmãos, que a gente nem sabe a procedência, que a maioria das vezes são consagrados, mas quando a gente dá graça a Yahweh, acabou, irmãos. Acabou. Porque a gente viu aqui, ó. A gente viu aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa liberdade. A gente viu aqui, ó. Capítulo 10, versículo 26. Pois a terra e tudo que nela contém pertence ao mestre. Tudo que a terra produz, tudo que ela tem, tudo que nasce daqui, pertence ao mestre. Aquele anjo, Pedro estava lá em jejum, aí esperando o pessoal lá chegar. Aí ele subiu para o alto ali da casa, não foi? Aí de repente ele tem uma visão. Aí desce do céu um lençol, como se fosse um lençol, grandão. O anjo de Yahweh que mostrou para ele todo tipo de carne que não poderia pelos israelitas ser comidos. Exatamente. Aí Yahweh fala com ele assim, o que Yahweh fala com ele? O que o anjo fala com ele? Você quer fazer... Mata e come. Não, primeiro ele falou assim, ó, mata e come. Aí ele falou o quê? Não comerei. Eu não posso comer nada impuro. Jamais colocar algo impuro nos meus lábios. Aí o que ele fala? O que o anjo fala? Você quer fazer impuro que eu purifiquei? Ô irmãos, o que eu purifiquei, não faço impuro o que eu purifiquei não. Porque está falando, irmãos, que foi Satanás que pegou os animais e colocou para consagração para eles. E os irmãos têm que ter essa consciência mais além, porque por conta disso, irmãos, entre contrito com as famílias, entre em guerra, entre em briga, aí em vez de você resgatar, você está repelindo. Você está repelindo. No caso, você está ali reunido com sua família, que não conhece Yahweh, se eles mandar você falar, pregar. Já aconteceu comigo. Mas você fala que vai pregar Yahweh? Falo que vou pregar Yahweh. E eles deixam? Vão ouvir. Se me pediu, vai ter que ouvir. É uma bela oportunidade. Não pode falar só para agradar, tem que falar. Não, se me pediu, vai ouvir. Ó, a gente está numa reunião familiar. Eu tenho que mostrar isso para os irmãos. A gente está numa reunião familiar. Aí estão lá conversando. Geralmente eu fico na mesa, eu fico calado. Mas eu não aguento, né, claro? Você não aguenta, irmão? Imagina. Não aguento. Mas eu fico calado. Aí começa a falar do assunto palavra. É incrível, né? Aí começa. Aí Salmos 23. Aí começa Salmos 23. Aí não sei o que. Aí começa a conversar e você percebe que o rabo de olho está para você. Você percebe. As indiretas. Aí sai um negocinho assim. O que você acha, B? Eles me chamam de B. O que você acha, B? Eu falei assim, eu posso entrar mais a fundo nisso? Aí eu dou detalhes. Só que eu não entro para querer mostrar revelação, nada não. Eu só mostro mais a fundo. Olha o Salmos 23, ele tem algo muito mais interessante. Olha esse ponto aqui, que talvez vocês não viram ainda. Aí eu vou pegar a Bíblia e levo ele em outras passagens. E pego a Bíblia deles, não pega a minha Bíblia não. Pega a Bíblia deles, para ver que é a Bíblia deles. Olha essa passagem aqui que casa com essa. Tem algo interessante? Não é interessante, não sabia. Tá vendo que Salmos 23 é muito mais além do que falar assim, o mestre é meu pastor e nada me faltará. Porque não vai faltar nem as lutas, nem as vitórias, não vai faltar nada. É isso que expressa. Mas tá vendo que tem algo mais interessante aqui? Aí eu vou mostrar. Tá vendo quem é o pastor? Tá vendo por que ele falou do pastor? Porque aí eu levo lá em Isaías, o pastor. Aí eu vou lá em Apocalipse. Aí a mesa se cala, irmãos. Não tem argumento. A mesa se cala. Por quê? Ali impera agora o espírito de Yahweh. Entendeu? Ali domina, o restante se cala. Porque não tem. Aí o assunto palavra acaba. Porque sabe que se falar da palavra, a abordagem das escrituras com a gente irmão, batata. Não tem meio termo, não. A irmã veio conversando com o pastor 40 minutos. No meio do caminho falou assim: eu sou pastor.
tomou lenhada até não querer mais. De uma irmã que começou, vamos falar assim, agora. Mas por quê? Porque os nossos argumentos, irmãos, não estão alicerçados na sabedoria humana, e sim na sabedoria que vem do alto. E se você tem a oportunidade de estar sentado com um familiar seu, no momento que eles se reunirem lá para fazer oração, irmão, deixe eles orar. Para lá, vai, vira as costas, vai comer uma carne de lado. Na hora que acabar lá, acabou. Ah, por que você não orou com a gente? Porque eu não faço parte, eu não pratico esses rituais. Você sabe disso? Seja sincero. Mas eu estou aqui para falar com vocês de uma verdade. Você sabe por que é cultuado, é feito o Natal? Você sabia que o nascimento dele... Tem uma melhor hora para falar sobre isso, irmãos? Não tem. Aproveitar, né? Então eu falo assim para os irmãos. É a consciência, irmãos. Ah, irmão, mas eu me sinto assim... Não me sinto bem. Não vai. Não vai. Fica em casa. Não vai. Ah, irmão, não quero porque depois que eles oram, aí começa o baile funk. Depois que eles oram, já tem o som do baile funk rolando. Não vai, irmão. Entendeu? Não vai. Faça aquilo que é bom para você. Mas eu vou mostrar aqui para os irmãos outro detalhe. Mas assim, irmãos, eu fico com muito receio de falar sobre esses assuntos. Porque é como o apóstolo Paulo falou assim, olha, é a consciência. Quer ver aqui, ó? Não a sua, mas deles. Eu fico preocupado com eu falar e como se eu quisesse induzir alguém a alguma coisa. Eu estou induzindo ninguém a nada, não. Analisar os fracos. Falou, né? A consciência. A consciência vai expressar aquilo que você quer, o que você não quer. O pessoal, porque fala aqui, ó, capítulo 10 de 1 Coríntios, fala assim, olha. 10:26. Tudo, versículo 25. Tudo que vende no mercado, comeio sem levar dúvidas, por motivo de consciência. Tá vendo que ele fala de consciência? Aí ele continua. Pois a terra, tudo que ela produz, pertence ao mestre. Se algum gentil vos convidar e aceitardes os convites, comei de tudo, o que vos for oferecido, sem suscitar questões por motivos de consciência. Por que ele fala para você não suscitar? Para você não levantar assuntos para saber se aquilo ali vem de algo, se não vem, se aquilo ali foi consagrado, se não foi. Para que você vai levantar esses assuntos, sendo que por motivo de consciência, aquilo ali pode te impedir de você falar da palavra? Exatamente. Entendeu? Por motivo de consciência, você não fala nada. Agora, se ele virar falar, isso aqui está sendo consagrado a Zeus, aí você não come. Aí você não come daquilo. Ah, mas é porque fizeram a ceia lá, aí oraram, fizeram lá a rodinha, oraram. Irmãos, na maioria das vezes, o alimento, na hora que entra dentro da casa de um cristão, já é consagrado a Zeus. Assim como você senta para almoçar, você não consagra o seu alimento. Quando você faz uma compra alguma coisinha para sua casa, você vai lá, Pai, abençoe esse alimento, abençoe que não falte, abençoe e multiplica, abençoe. Não é assim que a gente faz? Não é o costume natural? E os cristãos também fazem. Significa que se você for comer na casa de sua tia, você está comendo algo que é sacrificado a ídolo? Irmão, é essa consciência, irmãos, que os irmãos têm que ir lá mais além. Não está falando isso. Agora vamos pegar aqui, ó. Depois você leu 31. É isso que eu li agora. É isso que eu estava lendo agora. Depois você leu 31. Versículo 31. Porquanto, quer comais, quer bebais. Aqui, ó, vamos pegar aqui o 29. Primeiro, pega o 29, irmão. O 29 e o 30. Vamos pegar aqui, ó, o 29. Digo, a consciência dele, não a vossa. Não, peraí. Digo, a consciência dele, não... É o anterior que fala isso aí. Começa um pouco antes. Vamos aqui, ó. 28. Mas se alguém vos disser, isto foi imolado a ídolos, não comais em atenção a quem vos chamou a atenção e por respeito à consciência, né? Beleza. Aí ele fala, digo a consciência dele, não a vossa, porque a minha liberdade haveria de ser julgada. Aí ele faz uma pergunta, por que a minha liberdade haveria de ser julgada por outra consciência? Começou a entender? Aí ele fala, se tomo alimento dando graças,
Por que seria eu censurado por causa de alguma coisa pela qual dou graças? Então já está santificado para nós. Imagina ele tá lá, aí ninguém falou nada. Aí ele já tá comendo, já tá bebendo, ele já deu graça, ele já abençoou. Aí de repente no meio lá, ô irmãos, tudo isso aqui nós consagramos a Zeus. Já tá dentro do estômago, irmão. Você já deu graça, cara. Já deu graça. Eu já dei graça, já abençoei. Entendeu? Vocês têm que entender que você não está participando do ritual natalino, não, nada disso. Você está ali para levar uma mensagem, para ser luz para aqueles irmãos que estão em trevas. Agora, se você for lá para dançar o pagodinho com eles, se você for lá para dançar, fazer um baile funk lá, está descendo lá e você também tá. Se você for lá para ficar na rodinha dos zombadores com ele, zombando e tal, e brincando, vamos jogar um baralhinho, você tá lá, truco e tal, no meio daquela bobagem toda, aí eu falo para vocês, fique em casa dormindo. Porque se você é fraco nesse ponto, você não tem que participar disso. Fique em casa. Porque na hora que eu cheguei lá, irmãos, até um som que é colocado, eles tiram ou baixam, então colocam a música cristã. Eles tiram, com respeito. Por quê? Porque sabe que a gente tem autoridade, irmãos. A gente chega e põe autoridade. Não quero ouvir. Não quero participar e queria que vocês me respeitassem, porque estamos aqui como família. Não estamos aqui como religião. Você serve o que você serve, o problema particular é seu. Mas eu estou servindo a Yahweh, pronto. Entendeu? Essa é a consciência. Agora vem, ó. Porquanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Yahweh. Tá vendo? Não vos torneis ocasião de escândalo, nem para os ialdins, nem para os gregos, nem para as igrejas de Yahweh. Assim como eu mesmo me esforço por agradar a todos em todas as coisas. Olha aí. Não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu mesmo sou do Mashiach. O Mashiach sentou na mesa com os pecadores, irmãos. Pois é isso aí. Comeu, bebeu com eles. Pecadores de todo tipo, pecadores que adoravam a entidade, não sei de que, pecadores que faziam, roubavam, outros fariseus que, entendeu? Corruptos. Irmãos, você tem que entender que o que sai da terra é do mestre. Entendeu? Faça essa alusão porque aí o irmão fala de um time, aí o outro é preocupado se eu vou participar da festa, se não vou. É óbvio que Natal é uma festa pagã, é óbvio que eu não vou colocar uma árvore de Natal dentro da minha casa, é óbvio que eu chegar lá, vamos lá, vamos participar aqui do amigo, vamos participar aqui do amigo oculto, né? Não, irmão, não acho que isso não. Aí me chamaram lá, vai participar do amigo oculto? Eu falei assim, vocês ainda me perguntam? Eu ia te fazer essa pergunta. Vocês ainda me perguntam se eu vou participar de amigo oculto. O nome já é oculto. Vai falar de amigo oculto comigo? Aí falou comigo assim, aqui, aí falou comigo assim, nossa, mas você também, você leva tudo na risca, tudo no negócio, eu falei assim, mas a palavra vocês estão me falando de... Presta atenção, irmãos. Vocês estão me falando de amigo oculto. Não dá, não. Mas tem algum problema da gente fazer o nosso amigo oculto aqui? Não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou aí por causa da minha avó, estou aí por conta de vocês. Eu quero simplesmente ver, estar vocês, ver vocês. Eu amo estar com vocês. Isso é um prazer. Eu ainda falei com o meu primo assim, o meu maior prazer nessa terra, abaixo das escrituras, eu falei que ele é abaixo dos irmãos, porque ofende, né? Mas abaixo das escrituras, né? É estar reunido com vocês, porque eu quero que vocês entendam o que eu entendi. Eu ia fazer essa e é bom, irmãos. Natal, porque a minha filha vem de Vitória agora dia 23. Aí eu só estou pensando assim, eu vou fazer almoço lá na minha filha e tudo, ficar juntos, mas participar do Natal. A sua consciência, irmão, não está ali participando daquele envolvimento, não. Você não está dentro de um templo daquele Deus. Não. Agora eu entendi. Entendeu? Porque a nossa consciência é uma consciência livre. Então, foi ótimo. E você prolongou por causa disso.
a nossa mente, ela não está ligada nessa terra, ela está ligada nas coisas celestiais. E o nosso foco aqui não é resgatar os filhos de Adão. Os filhos de Adão estão no meio que a gente convive aqui? Eu falo assim, esses incrédulos estão no meio que a gente se reúne aqui? Não estão. Não estão. Então a gente tem que ir aonde? Aonde eles estão. Então eu vou me reunir com a minha família, eu vou sentar, eu vou tomar um café com a minha avó. Minha avó fica toda hora, ô meu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E você vê que é Satanás também te afrontando. Mas aquilo ali, irmão, você fecha o ouvido e repreende. Em nome de Deus está repreendido. O Pai Eterno nos abençoe, minha avó. Aí eu brinco, ô minha avó, o Pai Eterno nos abençoe, minha avó. Ah, meu filho, é Deus, é a mesma coisa. Não, minha avó, não é a mesma coisa. Mas por quê? São fracos, irmãos. São fracos na fé. E como é que você vai querer vomitar algo espiritual neles? A minha amiga esteve lá na minha casa hoje. Ela falou assim, mas o versículo que você mandou foi da Bíblia católica. Eu falei assim, sim, é a mais se aproxima. É o que mais se aproxima. Aí ela pegou e falou assim, então você só troca o nome? Não, ela quis dizer assim, que ele é o mesmo. Tem que falar pra ela que quem roubou os pergaminhos dos apóstolos escapou. Aí tem que falar com ela assim, olha, você tem costume de ler a escritura? Não, não tem. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos debater sobre isso? Né? Porque não adianta perder tempo, irmãos. Não adianta perder tempo. Agora eu falo para os irmãos assim, vou receber um presente aqui, aí vai te dar Feliz Natal. Como é que eu faço? Fica calado? Fica calado, repreende em nome de Yahshua. Você vai me dar Feliz Natal, não? Eu falei assim, não, porque isso é uma festa pagã. Você quer entender por que é uma festa pagã? Não, nem vem com esse assunto não, então tá, ué. Então pronto, acabou, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui nessa terra, irmãos, como reino nessa terra. A gente precisa estar envolvendo com eles, os nossos familiares, para tentar resgatar, irmãos. A gente viu que Sardes, vestes limpas, são filhos de Adão. A gente já viu isso. Vocês estão entendendo? Sim. Agora só vou te fazer uma pergunta. Aí eu vou para minha filha. Tem a minha netinha. Aí eles dão presente tudo. Aí eu vou levar um presente para minha neta. Uai, claro, você pode levar um presente para sua neta? O que tem, mano? Sim? É claro. Então eu não tô... Não, isso é tudo que eu quero. Não. Então posso levar? Claro, irmão. Ô, irmão, vocês têm que... Ô, irmão, você não vai falar com ela feliz Natal. Não, eu sei, mas... Então, olha só, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Eu queria saber se tem alguma coisa a ver. Tem nada a ver, tem nada a ver. Presta atenção. Nós julgamos tudo e por ninguém somos julgados. Exato. Beleza? É o reino. Nós entendemos quem somos. Eu vou dar um presente. Pode dar qualquer coisa. Porque eles estão lá em Natel. Dá o seu presente. Você tem um carinho pela sua netinha, dá o seu presente. Abraça a sua família. Todo mundo feliz. Feliz Natal, não sei o quê. Bam. Você fica de lado. Não vem cá me abraçar, Feliz Natal. Não precisa. Não precisa se incomodar com me dar Feliz Natal. Eu te amo sem você me dar Feliz Natal. Entendeu? Mas por que você não crê? Por que você não acredita? É o nascimento. É a hora de você entrar com a palavra. Nascimento, ele não nasceu no dia de 25. Por que não nasceu? Aí você pega, você quer ver que dia que ele nasceu? Você quer ver que dia que ele nasceu? Aí eu quero. Vou te mostrar aqui que dia que ele nasceu. Aí é hora dos irmãos pegar a Bíblia e decorar essa passagem, porque essa hora vão perguntar, por que ele nasceu no dia 25? Aí você tem que levar ele nas escrituras, ouvir os áudios e anotar até no papelzinho de cola, para quando perguntar você ter prontidão. E isso é um exército preparado, entendeu? Se você não sabe de cor, não lembra da passagem, anota no papelzinho e já leva, porque quando você estiver no meio e perguntar, você olha a colinha e já fala. Mas o que você está lendo aí? Estou lendo a passagem porque eu sei que você me perguntar que dia que é o nascimento. Então tá aqui, ó. Tá aqui o nascimento, ó. Tá em Lucas, tal. Tá vendo aqui que se supunha que ele era filho de tal. Tá vendo aqui que é na Páscoa. Tá vendo aqui na antiga aliança que era o Cordeiro Pascual. E tá vendo isso aqui? Aí mostra, ponto. Mas eu não entendo. Isso aqui é só para a festa, então. Ó, uma vez que você vê a verdade e se torna omisso a ela, não quer entender a verdade, você já viu a verdade. Agora você não é mais inocente. Aí você tem que ser firme.
Agora você não é mais inocente. Porque quando chegar diante do tribunal e você falar assim, não me falaram. Falaram sim. Falaram sim. Agora, como é que você vai dar orientação para o seu familiar nesse momento se você não está com ele? Agora, se você for lá para participar da festa, em específico a festa, não vai. Da oração também. Não vai. Não vai, irmãos. Vai para lá para conversar com a sua família, se interagir com eles, assuntos assuntos, né, de casa, de que comprou, que vendeu. Esse é natural, mas use isso como método de você ser luz ali com eles. Ok, irmãos? Nossa, muito difícil. Nossa. É porque mexeu com a família. Tem que ter esse aconselhamento. Mas eu tô vendo, irmão, sabe que, ó, igualzinho a irmã Laís, tadinha, a irmã Laís me perguntou, porque meu marido chama, presta atenção, irmãos, para todos os irmãos, meu marido chama porque lá acontece lá o rodeio lá na cidade dela. Aí de tempo em tempo, toda semana tem um rodeio lá. Só que eles acampam. Aí quem fica na cabana, fica na cabana, mas se quem quer ir pro rodeio, vai pro rodeio. Mas eles saem para esse lazer. Aí, irmão, mas eu não quero ir por causa da palavra. Eu falei, você não quer ir porque você não quer ir ou você não quer ir porque simplesmente você acha que não tem que estar lá? Porque a palavra, né? A gente tem que estar mais separado. Não, muito pelo contrário, você tem que estar com eles. Você tem que estar reunindo com eles. Aí foi lá, reuniu com eles. Aí ela não foi pro rodeio. Eu falei com ela, você não vai ficar lá no meio do rodeio. Fica na sua cabana. Ser um casal, você tem um marido que ainda não entende o que você entende. Então vai com ele. Só que você não vai participar com ele. Você vai estar ali com ele, mas você fala com ele, olha, eu só estou aqui porque eu te amo. Isso serve para unir mais o casal. Beleza. Estando ali, você ministra a palavra quando você puder. Ou então, troca a palavra, se não tem oportunidade, mas quando surgir. E o que aconteceu, irmão? Uma irmãzinha, foram lá, todo mundo, ia pro rodeio, mas voltar para conversar com ela alguma coisinha. Chegou lá, uma menina ouviu a palavra, se interessou, está indo na casa dela e está ouvindo as escrituras com ela. E foi do rodeio. Olha pra você ver. E foi do rodeio. Ela estava lá no rodeio. E se ela estivesse em casa? Ela iria conseguir resgatar esse filhinho? Pertinho. Entendeu, irmão? Aí a moça tá interessada, quer entender. Ela tá lá se dedicando agora com essa menina. Tá indo na casa dela, tá tomando café com ela, tá ministrando a palavra. Olha só para vocês verem. É isso que o apóstolo Paulo disse, irmãos. Entendeu? É isso que é maravilhoso das Escrituras. Meu caso é mais complexo, porque eu que fazia as festas de Natal. Aí. Então tá todo mundo, né? Vai ter, né? Pois é, né? E tal. Vou fazer. Podemos fazer um almoço com fraternização de final de ano que não tem nada a ver com a data. É isso que eu respondi. Mas Natal não. Quer fazer alguma coisa de 25 eu faria, quer fazer alguma coisa de 25. Pra mim, irmão, a minha consciência sabe o que me diz? Ó, dia 25 é como se fosse o dia 24, como se fosse o dia 26. Hoje, pra mim, também. Pra mim não muda nada. Vamos reunir aqui e passar a carne. Pode. Quer também reunir amanhã também não? Quer reunir outro dia também não? É só você pagar a carne. Beto, vamos fazer um churrasco e me chamar aí que eu vou. É só você pagar a carne pra gente assar ela, brincar aí, né? Rir um pouquinho da família, a gente lembra dos casos de família, né? Essas coisas. Porque, irmãos, a gente não pode ser indiferente com eles não, eles são fracos, irmãos. Agora a gente entende assim, perfeitamente que, na verdade, o nascimento de Jesus mesmo. É o nascimento de Jesus mesmo. Literalmente, irmão sabia disso, né? Irmão sabia. É o nascimento mesmo de Jesus. Irmãos, aqui ó. Literalmente. Ó, 1 Coríntios capítulo 8, só pra gente finalizar esse assunto, que foi a reunião toda, né? Mas tá bom? Se é pra ajudar os irmãos, tá bom. 8, 1 Coríntios 8. Coríntios 8. Versículo 1. 1 Coríntios 8, 1, da 2002, página 2002. 1 Coríntios 8. Aqui, ó. Diz assim: no tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos o quê? A ciência.
Na Bíblia King James, fala assim, ó, no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Esse aqui é só para a gente entender que a ciência aqui é o entendimento, o conhecimento, ok? No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos ciência, mas a ciência incha, né? E é o amor que edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas se alguém ama a Yahweh, é conhecido por... Tá vendo por quem que nós somos conhecidos? Isso faz o link com o capítulo de Lucas, capítulo 10, versículo 22, que diz assim, ó, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Não, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E o Filho conhece o Pai. E o Filho se revela a quem ele quer o quê? Se revelar. Então, somos conhecidos por Yahweh, não é desse tempo, é de tempos antigos. Inclusive aqueles que são predestinados, os filhos de Adão também. Ok? Aí diz assim, por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Yahweh a não ser Yahweh único. Se bem que existem aqueles que são chamados deuses, quer no céu e quer na terra, tá vendo? Aí, ó, os que são chamados deuses aí, ó, no céu e na terra, no céu. Se está invocando Deus, está invocando Satanás. Se está invocando Jesus, está invocando Emmanuel, Jesus Emmanuel, tá vendo? Então, ou seja, por isso que ele afirma isso aqui. Aí diz assim, ó, versículo 6. Para nós, contudo, existe um só Yahweh, Pai, de quem tudo procede e para o qual encaminhamos. E um só Mestre, Yahweh Shamashi, para quem tudo existe e para quem caminhamos. Aí diz assim, versículo 8. Não é um alimento que nos fará comparecer para o julgamento diante de Yahweh. Se deixamos de comer, nada perdemos. E se comemos, nada o quê? Lucramos. Tanto faz, irmão. Só que aí ele fala, tomai cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém te vê sentado à mesa em templo, tá falando na casa do seu parente? Não. Em templo de ídolo, a ti que tens consciência esclarecida, porventura a consciência dele é fraco, que é fraco, não será conduzido a comer carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa da tua ciência, do seu conhecimento, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual o Machia morreu, pecando assim contra vossos irmãos e ferindo-lhe a consciência que é fraca. É contra o Machia que pecais. Eis porque se o alimento é ocasião de queda para seu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda do meu irmão. Ele fala assim, olha, para sempre deixarei de comer carne, que foi o quê? Imolada aos ídolos. Por quê? Ele entra aqui, ó, a respeito aqui, ó, no versículo 4. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Ele está falando assim, ele entra ali dentro do templo para resgatar e ele come, ele participa, mas toma cuidado com essa liberdade. Porque se você tem um irmãozinho que é fraco e te vê lá dentro do templo religioso, participando, se envolvendo ali com esses irmãos que estão comendo essas carnes imoladas aos ídolos, eles vão olhar para você e vão falar assim, eu também posso comer dessas carnes. Então, qualquer templo eu vou lá e como. Eu vou participar de tudo isso aqui. Porque é fraco. A sua consciência não te condena por isso, mas a consciência daquele que é fraco condena ele. E Yahshua morreu por esse irmão. Então, por isso, vós pecais. Então, o que é melhor? Você não ir em templo nenhum.
Porque às vezes, eu já falei até com os irmãos já brincando, dá vontade de entrar dentro da igreja e sair pregando a verdade, né? Sair, mas não é dessa forma, não é assim. Porque é Iau que está chamando as pedrinhas preciosas. Mas a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. Por quê? Se eu assentar com esses publicanos, esses pecadores, eu tenho que ter ciência do que eu estou fazendo, clareza. Por isso que eu falo para os irmãos, se a sua consciência ela não está te permitindo ir participar dessas coisas, irmão, você vai? Não. Se você sabe que você chegando lá, você vai participar de coisas que é do seu velho homem, você vai? Não. Você fica em casa, você não se envolve, porque você não tem a força suficiente ainda. Mas pede aí ao que ele te dará. E está incentivando o fraco a fazer E tá o que incentivando. você está fazendo. Exatamente. Como se fosse o que é certo. Exatamente. Ele acha, o Beethoven, um exemplo. Tá lá o Beethoven fazendo. tá lá, então você também tá coloca, lá, nada a ver. Não, eu vou também, vou fazer. Tá lá, eu vou Vou também. Tá lá é consciência. Mas não pode. Não pode. Né? É por isso que eu falo. Eu tô ali com meus familiares, mas eu sou muito irmão incisivos. Eles respeitam. Mas isso é de antigo. Então, se o irmão chegou agora, acabou de falar Yaucha, né? Vou participar ali. Toma cuidado. Porque se isso for um problema da sua consciência te fazer você envolver com aquilo, não faça. Né? Tem que se for fraco nessa A parte. sedução é grande, irmão. Que a sedução é grande. Pegar da minha avó, pegar da minha não sei o quê. A gente não procura agradar, não. Não pode, o fraco vai querer fazer. A nossa intenção não é agradar a homens, e sim a Iau. Né? Então, eu falo para os irmãos, mediante a isso, o que os irmãos fazem? Peça ao Pai, ore, né? Apresente o jejum, fala, Pai, eu quero estar lá, mas de certa forma eu não quero me envolver com aquelas coisas de lá, então eu quero ser usado por Ti, use minha boca, use minhas palavras, e vai de consciência limpa e tranquila. Tá? Mas não participe da mesa que é ali ofertada. Quando eu falo mesa ofertada, é falar assim, vamos todos dar a mão, vamos orar juntos. Não, nada disso. Se afaste disso e deixa eles para lá. Depois você volta normal com eles. E confirma, por favor, só o versículo aí de Lucas, que é Lucas 2,41, se não me engano. 2,41, sobre a questão do Natal, para o irmão, se quiser, tiver oportunidade, né, de mostrar a época que Yaucha nasceu. Uhum. É Lucas 2,41. Que diz, né, seus pais iam todos os anos a Yauxalã para a festa da Páscoa, quando o menino completou 12 anos. Segundo o costume, subiram para a festa. Então, quando ele completou 12 anos, que era segundo o costume, foi o momento que estava acontecendo a festa da Páscoa, né? Que era a comemoração. Foi na Páscoa. Tem algumas traduções que mudam, né? Falando assim, no ano que o menino completou, né? Aí traz aquela intenção de falar assim, pode ser qualquer dia do ano, né? Na King James mesmo fala assim. E tem outras traduções também que modificam aqui o entendimento, colocando como se a festa da Páscoa é uma coisa e o nascimento é outra, sabe? Tem que tomar cuidado com essas traduções. Mas a gente vê que nitidamente, por quê? Por que eu confirmo que ele nasceu na Páscoa? Como que eu confirmo isso? Porque na antiga aliança se sacrificava um cordeiro, né? Que era para a expiação do pecado, não era isso, irmãos? Sim. O cordeiro tinha que ser de quanto tempo? De um ano. O cordeiro não era para a expiação do pecado? Sim. Palavra em Jeremias 11:19 diz: eu era como cordeiro que foi levado ao matadouro. Não foi isso? Não é isso? Está falando que ele era ali, o cordeiro, qual que é a idade do cordeiro? De um ano. Um ano. Passou de um ano é o quê? Carneiro, ovelha. Né? Aí já mudou a origem, mas tem que ser um ano. Por isso que a profecia em Jeremias 11:19 fala: eu era como um cordeiro que foi levado ao matadouro, mas eu não sabia que tinha um plano contra mim. Destruamos a árvore com seu fruto, para que o seu nome não seja mais lembrado. Então, ou seja, o nome do pai foi esquecido. O nome de Yaucha foi esquecido. Por quê?
Porque isso era a intenção dos fariseus. Era a intenção, né? De fazer com que o nome fosse esquecido. Mas ali você viu que ele fala, eu era como um cordeiro. Mostrando que na Páscoa é sacrificado um cordeiro. Então significa que de fato ele teria que morrer numa Páscoa. Fazendo referência que ele nasceu numa Páscoa. Por que eu falo que já que ele morreu na Páscoa, ele teria que nascer na Páscoa? Irmã Débora. Para completar um ano, né? Para completar um ano. Para que dissesse que ele tem um ano. Porque Yahshua não morreu com 3 anos de mistério. Ele fez 3 Páscoas com os discípulos? Não. Uma só. Ele fez uma só. Não foi? Foi uma só. Agora, só para a gente finalizar, eu quero mostrar aos irmãos um detalhe para desmascarar mais um ponto dos evangelhos anátemas. Pega aí em Atos. Bem rapidamente, a gente está finalizando. Atos. Atos. Peraí, deixa eu pegar aqui. Não sei que eu anotei. É Atos 6:14. Atos 6:14. 1911. Vamos pegar o versículo 10, tá? Vocês vão ver aqui algo bem legal. Atos 6:10. Diz assim. Todos encontraram? Todos têm que encontrar. Encontraram? Diz assim, ó. Mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com o qual ele falava. Ele quem? Estevão, tá? Subornaram então alguns para dizerem: ouvimos-lo pronunciar palavras blasfemas contra Moisés e contra Ial. Aí disseram: amotinaram-nos assim o povo, os anciãos e os escribas, e chegando de improviso, presta atenção, remete também às coisas celestiais, e chegando de improviso, prenderam-no e levaram-no à presença do Sinédrio. Lá apresentaram testemunhas o quê? Falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer repetidamente que esse Yahshua, o Nazireu, destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés o quê? Nos transmitiu. Aí fala que que destruirá este lugar e modificará os costumes que Moisés o quê? Nos transmitiu. Você viu que eles fizeram aqui uma invenção e pagaram pessoas para falar contra Estevão? Sim. Testemunhas falsas. Uma testemunha falsa para falar assim que Estevão estava anunciando que esse Yahshua estava dizendo que Yahshua iria destruir o templo. Só que lembra que em João é a única passagem que fala que ele fala assim: eu vou destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Isso. Viu? Mostrando que essa testemunha falsa, ela fez afirmação lá em João, no livro de João, capítulo 2. Nossa, é mesmo. Pegou daqui. Ele falou assim: ó, eu vou destruir esse templo e construir e reconstruirei em 3 dias. Aí embaixo o autor coloca assim: e ele estava falando dele mesmo. Não, ele estava falando da pronúncia falsa que falaram contra Estevão. Ou seja, esse anúncio falso aqui foi dito no livro de João. Porque eles amotinaram contra Estevão e disseram a ele o quê? Eu vou, dizendo que o mestre, esse Yahshua, iria destruir o templo. Só que você pega o livro de Lucas e Yahshua em nenhum momento falou isso. Eles pegou a testemunha falsa de Estevão e jogou no Evangelho. No livro no Evangelho de Anátema de João.
mostrando que o evangelho anátema de João confirma a testemunha falsa contra Estevão. É isso que eu quis mostrar para os irmãos. Caramba! É para a gente ver que a gente não precisa de documento, irmão, humano. O Pai nos mostra claramente. Nas Escrituras. Em Mateus fala assim que houve testemunha falsa contra Jesus Emanuel, falando que ele iria destruir o templo. Em Mateus. Mateus fala que ele iria testemunha falsa, que ele iria destruir o templo. Tanto é que esse Jesus Emanuel, ele, querendo dizer que vai destruir o templo, ele faz um chicote de corda e no momento que ele chega lá dentro, lá na porta do templo, tá lá os cambistas, né? E ele sai chicoteando todo mundo. É isso aqui tá em João também. O livro de João, ele sai chicoteando todo mundo. Sai batendo todo mundo. Entendeu? Mostrando que esse Jesus Emanuel é o que vai trazer tribulação, destruição e sofrimento. Porque em Lucas, ele sai derrubando cadeira. Não, ele não faz isso. Ele expulsa. Ele expulsa. Aí fala, hã? Aí no caso aí é Jesus mesmo. Aqui é Jesus, no livro de João é Jesus mesmo. É Jesus Emanuel. Entendeu, irmãos? Você vê que a testemunha falsa de Estevão foi escrito em João. Está mostrando que o livro de João é a testemunha falsa de Estevão. Vocês entenderam ou não? Os irmãos ficaram. Aí vamos produzir uma festa aqui. Eu entendi. E Alcio expulsava, né? Hã? Expulsava o pessoal que estava vendedor no templo, né? É, e Alcio expulsava. Mal lá, né? Lucas, né? Não expulsava em cima. Mas vocês entenderam aqui que a testemunha falsa contra Estevão foi levantado e disseram que Estevão estava dizendo assim, essa testemunha falsa foi construída contra Estevão. E essa testemunha falsa falava assim, Estevão está dizendo que esse Yahshua vai destruir o templo. Só que quem falou isso foi Jesus Emanuel no livro de João. Entendeu? Quem falou isso foi Jesus Emanuel no livro de João, que vai destruir o templo. Mostrando que a testemunha falsa está no livro de João. É isso que eu quero falar para os irmãos. É tudo falso. É tudo falso, irmão. É tudo falso. Tudo falso. Falso, mas verdadeiro. Né? O falso, não. O falso profeta. Falso, mas mostrando que está falando do antimachia, né? Do Você tem qual que é a passagem de João aí? Tem João capítulo 2, versículo 19. João capítulo 2, versículo 19. Diz assim, Jesus lhes disse, destruí este templo e em 3 dias eu reconstruirei. É onde ele tira embasamento para falar assim que ele ressuscitaria, né? Em 3 dias, mas ele traz a base para falar assim, que estava destruindo ele mesmo. É ele que estava sendo destruído e ele que estava sendo reconstruído em 3 dias, entendeu? Só que tá claro que a testemunha falsa que vai destruir o templo, ela foi relatada em João, mostrando que o livro de João é a testemunha falsa contra Estevão no livro de Atos. É isso que eu quero falar para os irmãos. Porque aconteceu primeiro em Atos. Aí na hora Aconteceu primeiro em Atos. Quando eles foram montar o livro de João, eles pegou essa parte. Ele pegou a testemunha falsa lá. Entendeu? Esse Jesus Emanuel é a testemunha falsa contra Estevão. Viu? Tremendo, né? E você vê que Estevão viu de pé. As nuvens se abriram. E quem que ele viu de pé diante do Filho do Homem? Ele viu Yahshua, né? Ele viu Yahshua. Aí você vai em Daniel 7, 13. O que está escrito em Daniel 7, 13? E veio quem? O Filho do Homem até o ancião e outorgou sobre o ancião autoridade. Aí você vai em Apocalipse e viu o Cordeiro como que imolado de pé diante daquele que estava sentado no trono. Irmão, é tremendo demais. É esse momento. É maravilhoso. Ele vê ali Yahshua e vê Ial Filho, né? Vê Yahshua e vê Ial Filho. Vê Yahshua Mical e Ial Filho. É muito forte, né, irmãos? Muito forte. Grato a Yahshua? Então tá bom, vamos encerrar. 1 hora e pouco. Foi 1 hora e pouquinho só hoje. 1 hora e 49.
Quase 2 horas. Os nossos áudios estão ficando assim agora, né? Mas é porque é tão gostoso, e vamos falar das escrituras, não? É tão maravilhoso. Vamos dar gratidão. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha.